Bom, aqui você vê um vídeo de soldados israelenses fazendo buscas ali na região do sul do Líbano, né? Evidentemente isso é um trabalho muito delicado, é um trabalho perigoso pra caramba, porque podem ter terroristas nessas casas todas. Isso aí tudo é área que, em tese, já foi liberada pelo exército, ou seja, o grosso dos terroristas do Hezbollah já foram expulsos dessa região, mas daí você tem que fazer esse levantamento de entrar em cada casa, entrar em cada buraquinho, lá em cada coisa, para ver se acha alguma coisa, se tem terrorista, se tem armamento, se tem túnel, né? E é um trabalho extremamente perigoso, porque eventualmente você encontra algum terrorista do Hezbollah lá ainda, né? Então isso aqui é uma imagem do trabalho que o exército israelense está fazendo ali no sul do Líbano. Aqui mostra um outro vídeo de um túnel que foi cavado numa casa ali na região do sul do Líbano, e o interessante dessa história, esse túnel aqui a gente já viu, tá? A gente já acompanhou ele numa outra reportagem, mas o curioso é mostrar o outro lado, tá vendo aqui? Ó, eles mantêm toda a terra que foi tirada do túnel dentro da casa, justamente porque sabem que se começassem a tirar a terra de dentro da casa, a inteligência israelense ia ficar sabendo, né? Com os drones e informantes ali próximos iam ficar sabendo, iam conseguir identificar esse túnel. Então eles estavam cavucando o túnel, mantendo a terra toda dentro de casa. Chegaram aqui, encheram a casa de coisas de terra lá, realmente impressionante isso. A que ponto chegam esses terroristas, né? Realmente muito triste isso daí, mas felizmente esse túnel foi identificado pelas forças israelenses e devidamente destruído, né? Isso daqui é uma imagem de um outro túnel destruído, na verdade aqui um complexo de túneis enormes destruído aqui na cidade de Meis el-Jabal. Aqui dá para ver a explosão destruindo todos os túneis ali na cidade. Você vê que acaba destruindo toda a cidade, né? Toda a cidade era uma base do Hezbollah, era um conjunto de coisas do Hezbollah. Ali, infelizmente, não tem muito que possa ser feito nesse caso, senão a destruição completa do que estava ali, né? Meis al-Jabal é essa cidade aqui, ó. Meis al-Jabal é essa cidade aqui. Justamente teve a explosão aqui nessa região onde foi destruído esse túnel que foi identificado pelos soldados israelenses, né? Bom, e aí uma coisa curiosa que muita gente lembra, né, é que, bom, mas Israel está entrando aqui, está destruindo uma série de cidades que estão ali, né? Toda essa área aqui, ó, é área ocupada pelo Hezbollah. Israel entrou e teve que atuar, teve que destruir as fortalezas do Hezbollah, né, os túneis e coisa e tal. Isso resultou em algumas cidades, como por exemplo Farquila, Yaron, Aita al-Shab, Ramié, em várias outras, com graus grandes de destruição. Praticamente 50% de todos os prédios nessas cidades foram destruídos. Mas isso não é porque Israel queria destruir prédio, não é isso. É porque eram os prédios que estavam sendo usados pelo Hezbollah. Praticamente todos os prédios da cidade, ou metade dos prédios da cidade, eram usados pelo Hezbollah. Então você não tem muito como fazer de outra forma, né? Então acabou sendo realmente uma destruição muito grande aqui nessa região. E aí o pessoal coloca aqui, né, que tem uma reportagem aqui, ó, do Evan Hill, dizendo que a nossa investigação mostrou que cerca de 6 mil prédios foram danificados ou destruídos no sul do Líbano, cerca de 80% deles desde que Israel começou a invasão no dia 1º de outubro, né? E aí ele começa a criticar Israel aqui, a falar que é um absurdo, porque está destruindo a infraestrutura civil e coisa e tal. E aí o pessoal responde aqui mostrando uma coisa, olha só, por que Israel está destruindo tantos prédios nesses vilarejos na fronteira? É meramente vingança e coisa e tal? A verdade acaba sendo revelada por um lugar específico, né? Esse quadrado branco aqui, essa região branca aqui, ó. Repara que essa região branca aqui, embora tenha vários vilarejos aqui do lado que foram totalmente destruídos, aqui não teve nada destruído. Por que não teve nada destruído? Porque essa comunidade é uma comunidade cristã que tem ali, que os próprios moradores brigaram contra o Hezbollah e não aceitaram que o Hezbollah fizesse nada naquela cidade. Então, ao contrário das outras cidades que têm de maioria muçulmana aqui, que aceitaram o Hezbollah de bom grado, que o Hezbollah foi lá, construiu túnel, construiu casa, construiu um monte de coisa para fazer ataques contra Israel. Nesse vilarejozinho aqui no sul do Líbano, como é um vilarejo cristão, eles não aceitaram isso daqui e no final das contas evitaram que o Hezbollah se instalasse ali, e no final das contas Israel não tem por que destruir a cidade. Israel está destruindo o que era usado como base do Hezbollah. Se a cidade não deixou o Hezbollah entrar, não tem nada para destruir.
a cidade continua do mesmo jeito lá, que é bonitinha a cidade, do mesmo jeito que ela estava lá. Ou seja, o problema, no final das contas, é justamente esse, né? Esse pessoal fica vendo isso como Israel malzona destruindo cidades no sul do Líbano, mas na verdade o erro aconteceu lá atrás, quando essas comunidades deixaram o Hezbollah transformar comunidades que são comunidades do interior, lá do Líbano, né? Cidades pequenas, não são cidades grandes que tem ali na fronteira com Israel, deixaram transformar essas cidades em bases de ataques do Hezbollah contra Israel. Aí, infelizmente, não tem nada que possa ser feito. Aqui, ó, você pode ver aqui nesse mapa, deixa eu tirar aqui minha cabeça daqui, justamente aqui, ó, essas cidades aqui, ó, em vermelhinho, são justamente as católicas, né? Na verdade, vermelho, laranja e amarelo são os católicos, né? Então é aqui e nessa região aqui que tem católicos. Se você comparar isso com os mapas, é justamente a região que teve menos destruição. Por outro lado, os muçulmanos aqui, ó, Shia, Sunni, coisa e tal, é que são a maior parte aqui do sul do Líbano, acabaram tendo uma destruição muito maior, exatamente porque deixaram o Hezbollah transformar suas cidades em esconderijos, né, em campos em pontos de apoio para ataques terroristas.